Fala pessoal, voltando aqui depois desse pequeno problema que nós tivemos, tá? Então eu vou deixar gravado e para que a gente não perca a linha de raciocínio, né? Eu vou começar novamente o exercício que eu estava fazendo antes de dar o problema, né, com a internet. Tá, gente? Então aqui nós temos a série, né, formada pelo ln de n sobre n, tá? Onde a gente quer verificar se essa série ela vai ser convergente ou se ela vai ser divergente, tá? Então o nosso AN, né, é dado então pelo ln de n, tá? Sobre n, tá? O nosso AN mais 1 vai ser dado então pelo ln de n mais 1, tá? Sobre n mais 1, certo? E a gente vai aplicar o teste então da razão, tá? Então a gente vai calcular o limite do módulo, né, de ln de n mais 1, tá? Sobre n mais 1 dividido por ln de n, tá? Dividido por n para quando n tende ao infinito, tá? Bom, divisão de duas frações, vamos estar ajeitando isso. Então a gente vai estar calculando o limite do módulo de ln de n mais 1 sobre n mais 1 vezes n sobre o ln de n. Tá? A gente vai chegar nessa expressão para quando n tende ao infinito. Tá? Pessoal, aqui por questão, tá, de arrumação, para a gente calcular esse limite, eu vou separar, né, a nossa expressão. Tá? O que eu quero dizer com esse separar? Eu vou fazer o limite de n sobre n mais 1, tá? Que só é a parte algébrica, vezes o limite de ln mais 1 sobre o ln de n, tá? A gente vai fazer esse procedimento aqui, para quando n tende ao infinito. Uma das propriedades dos limites, tá, é que quando eu tenho um produto entre limites, eu posso separar, né, em dois limites. Né? O limite de um produto é igual ao produto dos limites. Tá? Então a gente vai fazer o limite de n sobre n mais 1 vezes o limite do ln de n mais 1, que também é módulo, tá? Sobre o ln de n, tá? Isso aqui para quando n tende ao infinito e o n tende ao infinito, tá? Então a gente vai ficar com um produto desses dois ln's, tá? A propósito, deixa eu manter aqui e até acrescentar mais uma aba. Tá? A gente vai ficar com essa expressão, então. Tá? Agora, a gente vai ter problema para calcular esse limite, esse ln aqui. Tá? Então, para fazer o cálculo deste limite, a gente vai precisar aqui, né, ou no caso, né, se a gente aplicar o método direto do cálculo de limite, né, o que acaba acontecendo neste caso? Né, ele vai dar ln de infinito dividido pelo ln de infinito, o que vai gerar para a gente, né, infinito sobre infinito. O mesmo acontece aqui, né? Vou ficar infinito sobre infinito, que também é indeterminado. Certo? Então, o que a gente vai aplicar? A gente vai aplicar o teorema de L'Hopital para ficar mais fácil o cálculo desses dois limites. Tá? Então, o nosso limite do nosso primeiro, né? Lembrando que é dar infinito sobre infinito, então ele vai ficar 1 sobre 1, né? Que a derivada desse e a derivada desse é igual a 1, para quando n tende ao infinito.
vezes o limite, tá? Aplicando o teorema de L'Hopital aqui, nós vamos ter então 1 sobre n mais 1, que é a derivada do ln de n mais 1, dividido por 1 sobre n. Tá? A gente vai chegar nesta expressão aqui. Tá? Então, o nosso limite vai ficar limite de 1 para quando n tende ao infinito, vezes este limite. Divisão de duas frações novamente. Né? Então, a gente vai ter, invertendo, n sobre n mais 1. Tá, gente? Da onde que eu chego nessa expressão de n sobre n mais 1? Vai ficar 1 sobre n mais 1 vezes n sobre 1, que gera n sobre n mais 1. Aqui a gente já calculou, né, essa expressão aqui, esse limite para quando n vai tender ao infinito, a gente teria que aplicar L'Hopital novamente, né? E aplicando L'Hopital novamente, a gente vai ter então ln de 1 para quando n tende ao infinito, tá? Vezes o ln de 1 para quando n tende ao infinito. Então nós temos que o nosso limite ele é igual a 1. Tá? Então, note que nesse caso, o nosso teste de convergência, né, ele resultou igual a 1. Tá? Logo, o teste, neste caso, ele nada conclui. Tá? Nada conclui. Ou seja, eu não posso afirmar nem que essa série ela é convergente e nem que ela é divergente pelo teste da razão, tá bom? Então vamos para o próximo, que é o teste da raiz, tá, gente? O teste da raiz, então ele considera também uma série formada, né, pelo somatório de n igual a 1 até infinito do nosso AN, com a n maior que zero sempre, tá? Então considerando ele sempre maior que zero. Se o limite, né, de AN elevado a 1 sobre n, né, gente? Isso aqui é a representação da raiz enésima, né? Se eu elevar o nosso termo a 1 sobre n, existir, tá? Então, se esse limite existir finito ou infinito, então, se L for menor que 1, a série é convergente. Se L for maior que 1, ou L igual a infinito, a série é divergente. Se L for igual a 1, o teste nada revela, tá? Gente, é um teste muito parecido, tá? Só que utilizando a raiz, que é o teste de Count, né? O teste da raiz é o teste de Count, tá? Só que não vai trabalhar com o quociente, né? Com a divisão, né? Razão entre os termos, e sim com a raiz do termo, tá? Então ele é bem parecido com o teste da razão, com a única diferença é que os termos da sequência, neste caso, nunca podem ser negativos. Tá? Então, a sequência nunca pode assumir valores negativos. Uma dica, se o teste da razão for inconclusivo, ou seja, igual a esse anterior que nós fizemos, nada podemos concluir, o teste da raiz também será inconclusivo e vice-versa. Tá? Então, se você aplicar o teste da raiz ou o teste da razão e o teste for inconclusivo, não adianta você tentar trocar o teste. Você vai ter que partir para um outro teste, que no caso é o último teste que a gente vai ver, que é o teste da integral. Tá? Então, vamos ver aqui, né? Então verifique a convergência da série a seguir. Então eu tenho aqui a série, né? Somatória de 1 até o infinito de 2 elevado a n sobre n elevado ao quadrado, desculpe, mas sobre 2 elevado a n. Tá? Então a gente vai calcular o limite, né, para n tendendo ao infinito da raiz enésima de 2 elevado a n dividido por de n elevado ao quadrado sobre 2 elevado a n. Tá? Propriedade das raízes, né? Note que está dividindo ambos os termos, né? Então eu posso fazer a raiz deles, tá? Então a raiz enésima de n ao quadrado dividido pela raiz enésima de 2 elevado a n. Tá? Agora, note que nesse caso eu vou poder simplificar a raiz enésima com n, sobrando apenas 2. Tá? E aqui eu vou ficar n elevado a 2 sobre n. Tá? E eu estou tendendo isso para o infinito. Ao tender para o infinito, 2 dividido por infinito tende para zero. Né? Esse valor ele tende para zero.
E qualquer valor natural elevado a zero, ele vai ser igual a 1. Então quer dizer que esse limite ele dá meio. Né? Então quer dizer que essa série ela é uma série convergente. Tá? Não quer dizer que ela converge para meio. Ela é apenas convergente. Qual é o valor da soma? A gente precisaria então da soma dos termos, né? Determinar esses termos parciais, a soma parcial dos termos, né? Para que a gente consiga determinar qual é o valor dessa série. Tá? Vamos ver alguns outros exemplos, tá, gente? Então, aqui eu tenho a somatória de 5 elevado a n sobre o ln de n, né, elevado a n. Então, aplicando o teste, né, da raiz. Tá? Então, a gente vai calcular limite da raiz enésima do nosso termo a n, né? Então, de 5 elevado a n sobre ln de n elevado a n para quando n tende ao infinito, tá? Então, nesse caso, ficaríamos com limite de raiz enésima de 5 elevado a n sobre raiz do ln de n, a raiz enésima, tá, elevado a n, elevado também a n para quando n tende ao infinito. Tá? Então a gente vai poder simplificar algumas coisas, por exemplo, esse n com esse n da raiz com esse n da potência. Então a gente vai ter que o nosso limite ele vai ser a raiz, não vai ter mais raiz, ele vai ser o limite de 5 sobre o ln de n para quando n tende ao infinito, tá? Gente, para quando n tende ao infinito, o ln também tende ao infinito. 5 dividido por infinito, ele dá 0, tá? 0 é menor que 1, logo a nossa série ela é convergente, tá? Então essa série aqui, ela irá convergir. Para quanto a gente precisaria calcular, tá? A gente está verificando essas convergências, bom? Próximo exemplo, né? Temos aqui então a somatória de 1 menos 2, né? 3 sobre n elevado a n. Né? Então vamos aplicar aqui também o teste da raiz. Poderia aplicar o teste da razão? Sim, né? Mas vamos treinar aqui o teste da raiz. Tá? Então o limite de raiz enésima de 1 menos 3 sobre n elevado a n para quando n tende ao infinito. Né? Então a gente já pode simplificar essa raiz enésima com esse n aqui e a gente passa a ter então limite de 1 menos 3 sobre n para quando n tende ao infinito, tá? Então esse carinha aqui, para quando tende ao infinito, isso aqui vai tender para zero, né? N vai para o infinito, 3 sobre o infinito dá zero. Sobrou para a gente é o limite de 1, né? Sobrou que esse limite é igual a 1. Como que o limite, então, ele tendeu para 1, a gente não consegue afirmar se ele é convergente ou se ela é divergente. Então o teste nada revela, tá? Então nada pode se concluir, certo? Nada se pode concluir sobre a nossa série usando-se o método ou o teste da raiz, certo? Não adianta tentar o teste da razão, porque ele aconteceria o mesmo, tá? Então a gente teria que aplicar um outro teste. Gente, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou encerrar esse vídeo por aqui.
tá? E retorno num próximo vídeo falando então dos outros dois testes, né? O teste para séries alternadas e o teste da integral. Então até daqui a pouquinho.